Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Nosso Lar, Aprendendo com André Luiz. E hoje nós vamos ter o estudo do capítulo 33, que é sobre as observações, né? E hoje o estudo será conduzido pelo Adão Barros. Fique à vontade, Adão. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade, a todos aqueles que nos inspiram no estudo, na melhoria, na superação das nossas provas de cada dia na Terra, e o conhecimento que nos liberta, nos aproxima mais da presença do Cristo em nossas vidas. Que a equipe espiritual que nos acompanha nesses estudos possa envolver-nos e levar essas irradiações a todos aqueles que necessitem nesse momento. Assim seja. Então, capítulo 33, curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Os samaritanos são, em nosso lar, seriam as caravanas socorristas, que fazem esse trabalho nas regiões umbralinas e também na terra. Com que emoção tornei o caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. A própria energia da natureza, da cidade, ela é envolvida em vibrações muito elevadas. Qualquer lugar onde se ande ali, sente-se essa harmonia. Porque eu já tinha comentado, acho que numa outra vez fizemos o estudo aqui, que é um dos compromissos dos moradores dessas cidades, é manter essa vibração, através de pensamentos e diálogos elevados, clima meditativo e oração mesmo no dia a dia da colônia, da cidade. Daí essa impregnação de energias que se mantém ali. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarence. Onde estariam a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? O que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe aconselhava o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. É muito comum, os espíritos costumam dizer, que essa é uma dor que acompanha todos, em maior ou menor grau, saudade. É muito forte na dimensão espiritual, mais do que nós sentimos aqui, em relação a eles. Então, André Luiz sentia essa questão da saudade, da família, da esposa, dos filhos, e, naturalmente, ele não era o momento, estava omitindo informações, porque chegaria o momento que ele realmente iria de encontro aos seus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada.
receber de novo o beijo dos filhinhos. Porque decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida, simultaneamente. Ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Outro ponto importante de reflexão. Onde quer que nós estejamos, nós caminhamos o resultado das nossas escolhas. Isso é muito importante. E a espiritualidade está sempre chamando a atenção para isso. As escolhas são suas, são responsabilidade sua. O que o André Luiz passou foi resultado das escolhas dele, pessoais dele. Porque ele tinha também princípios religiosos, mas ele fez escolhas e colheu o resultado disso. Então, tudo que nós fazemos aqui na Terra, tudo que pensamos e falamos, vai ecoar em nós na espiritualidade após a morte. Isso é muito importante a gente refletir. Ele sentia isso. Por isso ele questiona. Não era eu náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não deveria o desastre senão a mim mesmo, as escolhas que ele fez. Agora que eu observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras, quer dizer, frivolidades de toda sorte. Outra questão que pesa muito na consciência espiritual, além da questão da saudade. A consciência cobrando pelo tempo perdido. Então, na visão humana, uma pessoa como André Luiz e outros eram pessoas de destaque pela inteligência, pela prosperidade material, pela intelectualidade, mas, na visão espiritual, eram muito pobres, perderam muito tempo com coisas desnecessárias. E nós também nos incluímos nisso. Que mesmo nas fileiras de trabalho espírita ou qualquer outra atividade espiritualizada, perdemos muito tempo em discussões inúteis, polêmicas sobre temas doutrinários que não geram crescimento algum, enquanto o tempo espera de nós dedicação e serviço no bem, sem julgamentos, sem exigências e principalmente em silêncio. Essa perda de tempo vai nos pesar um dia. Nós temos que aproveitar ao máximo uma existência como essa. E ele fez essa reflexão. Em verdade, muito amar a companheira de lutas. E, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Ou seja, ele reconhece que foi um bom companheiro e um pai muito bom. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposa e pai, reconheci que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Outra reflexão importante. Nós temos que deixar o legado aos familiares. Sim, alguém vai dizer assim, mas é legado material? Também, faz parte. Mas é o legado espiritual. É prepará-los para a nossa ausência, quando não estivermos nessa dimensão. Que base espiritual deixamos para eles? Para enfrentar os desafios da vida, as provas que deverão passar, ninguém estará isento delas. Nem nós poderemos impedir isso. Que orientação deixar na consciência deles para que, quando não estivermos mais aqui, eles tenham a orientação da própria consciência para guiá-los nas experiências da existência. Então, essa reflexão ele criou, ele reconheceu que ele não tinha criado nada de sólido e útil no espírito dos familiares. Tarde, verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão, sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante. Isso aí é o que os espíritos sentem. Acho que a gente tem que começar a analisar isso. Essa cobrança da consciência é muito forte no mundo espiritual. E olha que ele já estava mais recuperado.
esclarecido, mas o pensamento insistente de reparar os erros. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Tudo, luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a pressa. Vou fazer um comentário aqui. O céu nas cidades espirituais é de uma beleza imensa. Durante o dia, é um céu azulado, mais brilhante. Você vê partículas de luz que ficam caminhando nos ambientes. E à noite é impressionante. Eu me lembro de ter visto algo assim no Pantanal, quando estive a última vez durante a noite. Você consegue ver constelações inteiras. Esta é a visão que se vê no astral. Certamente ele estava vendo isso. Alguém quer fazer um comentário? Paulo? Pois não. Bom, primeiro, agradecer, Adão, você está hoje apresentando ali. Eu que agradeço. E antes de você continuar, porque agora vem uma parte diferente, né? Primeiro ele faz essas reflexões aí do ambiente, e ele começa a fazer reflexões sobre a vida dele, né? E junto nesse ambiente, acho que ele lembrou das coisas, da família e tudo mais. Ele sempre lembra, em todo capítulo, ele faz parte, a gente já está acostumado, todo capítulo ele lembra da família dele. E o que você falou é muito importante mesmo. O que nós estamos hoje fazendo, deixando de legado espiritual para a nossa família, né? Amanhã eu vou, inclusive, minha palestrinha lá no NAR, sobre relações familiares. Inclusive, eu devo tocar um pouquinho nesse assunto, porque esse legado é uma coisa que a gente tem que fazer de consciência, né? De hoje, fazer o que nós podemos fazer ainda em relação a esse legado espiritual. A outra questão é um pouco mais pueril, assim, não tem grande interesse, não, Adão, mas nós, certa vez, discutimos uma questão aqui, eu queria aproveitar que você está aqui hoje, que é o seguinte: lá nos primeiros capítulos, eles falam muito em plantas lá no nosso lar, né, falam das florestas no nosso lar e tudo mais. E aqui ele fala novamente, após o portão, ele vê esses campos e vê um luar e umas florestas, vê as árvores, o tronco semelhante ao carvalho e tudo mais, né? Eu lembro que na época eu levantei uma questão, nós ficamos sem uma resposta. Aí, de repente, hoje você pode contribuir aí, que é o seguinte: essas árvores, por exemplo, elas são frutos de uma concepção artística, mental, dos espíritos superiores que fazem esses jardins lá, ou elas representariam o corpo espiritual, entre aspas, assim, né, vamos dizer assim, o perispírito, entre aspas, das árvores, vamos dizer assim, que já teriam passado a dimensão terrestre para a dimensão espiritual. Não sei se entendeu a minha dúvida, ou são as duas coisas, porque tem passagens, por exemplo, nos livros de André Luiz, que eles criam florestas com a mente, assim, jardins e tudo mais, né? Sim. Talvez sejam as duas coisas, né, Adão? Não sei o que você... Duas coisas. No meu entendimento, seriam as duas coisas. O que você fala deles criarem, existe isso, sim. A criação ideoplástica. Vou dar um exemplo. Existe uma outra colônia muito conhecida no Brasil, a cidade do Grande Coração. Ela foi projetada por Ramatiz, todinho. Ramatiz e outro ser que acompanha ele, da Estrela de Sírios. Eles projetaram a cidade inteira, inclusive a natureza do local. Mas é absolutamente real para quem está lá.
você entendeu? Agora, eu entendo que existem os dois aspectos, a ideoplastia e a questão da forma espiritual, realmente, do vegetal, da árvore, da floresta, etc. Eu acredito nisso. As duas coisas, né? Duas coisas. Entendi. Tá ótimo, acho que é isso que a gente tinha mais ou menos levantado. Obrigado, Adão. Obrigado a vocês. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, questionamento, puder auxiliar. E é a Mauri, né? Mauri. Tudo bem, Mauri? Tudo jóia, graças a Deus. Não, só falar que eu lembrei do Fibonacci na questão da natureza, que a gente vê em vários capítulos que a natureza permeia, né, o plano espiritual, e meio que ampara, que sereniza, que aconchega todos que estão lá. Então, eu lembrei da assinatura divina, talvez, né, na natureza, e mostrando que ela tem essa função, né, de acolher, de amparar, de filtrar. Vai falar mais adiante no capítulo das aves, né, dos cães, enfim. Essa questão da saudade, isso é natural. Eu imagino que a gente fala, não, a gente é espírita, não pode chorar, não pode, né, porque você tem conhecimento da reencarnação. Mas, gente, você sente saudade, né? Eu até hoje sinto saudades que se foram. Às vezes eu faço algumas comidas que não ficam tão boas quanto minha avó fazia, mas para matar a saudade mesmo, né? Lembro de momentos, de vivências, né? Eu costumo dizer às pessoas que não é porque a pessoa desencarnou que você vai deixar de amar, você continua amando a pessoa e lembrando a pessoa com um carinho, né? Mas a saudade é natural, né? Você tinha a pessoa num convívio diário e passa uma temporada longe até reencontrar. Então, isso eu imagino como algo natural. E eu percebi o movimento do André de desconfiança, né? Ele está começando a perceber que o pessoal não está tocando muito no assunto da mulher, da família, assim, né? Que o pessoal já está em outra, né? Sim. E ele talvez não esteja preparado para digerir isso, então tá uma conversa assim meio, né? Ele comenta isso, poxa vida, né? Tá legal, tô aprendendo, tô trabalhando, mas pô, eu queria saber, né? Ele tá começando a perceber que não é a hora, né? Exatamente, ele não estava preparado emocionalmente. Na realidade, eu acho interessante um comentário. Assim como nós guardamos objetos, fotos dos nossos entes queridos que já partiram, acontece o mesmo no lado astral. Eles têm fotos nossas com eles lá, como retratos. Costumam preparar a casa, um quarto, esperando o nosso regresso. Vocês sabiam disso? É muito interessante. Tamanho carinho que tem por nós. Na esperança de que quando nós desencarnarmos, nós fiquemos com eles. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas eles têm essa esperança também, essa saudade. Só um comentário. Abadia? Eu fiquei assim, quando eu li esse capítulo, me tocou profundamente de ver, né, de sentir, como se eu tivesse sentido a saudade dele, né, que ele sentia, porque pensa bem, é como você falou, às vezes a pessoa vai para um local que tem um parente seu lá, né, mas no caso dele, ali só tinha pessoas que ele não conhecia, pelo menos, talvez ele conhecesse numa outra existência, mas se ele conhecia também, não tinha essa lembrança, né? Então, ali ele teve que conquistar novamente toda a amizade das pessoas, familiarizar com aquelas pessoas, né? Quer dizer, ele teve que recriar o mundo dele novamente, todo, né? Então, eu imagino a dificuldade e claro que é muito natural, né? Querer saber o que né, como que está, né? Aquelas pessoas que ficaram, né? No caso, principalmente porque ele deixou os filhos pequenos ainda, né, e necessitava, né, do auxílio dele. Então, é algo assim, para a gente, né, também trabalhando, né, essa situação, essa coisa que não é fácil, né, de superar, assim, né, você ir para um lugar que você não conhece ninguém, na verdade, ali ele não conhecia ninguém, né, então, é algo que, assim, me tocou profundamente a minha alma quando eu li isso, assim, me deu até uma angústiazinha de pensar, né?
que a gente precisa, né, trabalhar essas coisas, né, para a gente, mas mesmo trabalhando, a gente sabe que não vai ser fácil, né, essa questão, né, daquelas pessoas que a gente deixa, até pelo fato de saber notícia mesmo, né, se aquela pessoa está bem, como que ela ficou, mas é Exato. isso. Perfeito. Exatamente. Só uma última consideração rapidinho. Eu acho que essa lembrança dele constante é fruto, lógico, da força mental dele em relação a um círculo familiar extremamente fechado que ele criou na Terra, né? Então, ele mesmo fala que ele formou um ninho, um lar extremamente fechado, em que ele só via o mundo dele, da família, então ele criou isso. E agora ele sente o reflexo disso, né? Eu acho que o apego era muito grande, então é natural. Sim, que ele teria que trabalhar isso ao longo dos anos, como ele realmente fez. Amaury? Não, eu queria comentar só uma coisinha de ordem pessoal. Essa questão da família, né, da ligação, mais, um episódio meu, eu brinco que eu bati na trave, e trave não é gol, né, mas assim, eu quase bati com as 10, pendurei a chuteira e etc. E eu lembro de uma conversa que eu tive com minha esposa e eu fui muito franco, né, porque eu não queria faltar, é lógico, queria estar aí, mas assim, nem todas as circunstâncias a gente consegue controlar, né? E eu disse a ela, de fato, que seguisse adiante, né? Que encontrasse alguém que amasse, aceitasse elas, crianças, e vida que segue, né? Porque, na verdade, se a gente for ampliar o conceito, família é humanidade, é todo mundo, né? Nós somos a fraternidade, enfim, muitas moradas aí, né? Quem não é irmão, né? Exatamente. Muito bem, obrigado, então. E ele prossegue. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Quieto e amedrontado, expus a Narcisa à ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Quer dizer, alcançam como eu já expliquei, acho que no outro estudo, nosso lar está na 5ª dimensão. Na 5ª dimensão. Nós estamos na 4ª. Na 3ª, perdão. Então já é o fim da esfera de umbral. Está ali nosso lar, no limite. Então, quem chega lá tem condições de ir em desdobramento, permanecer um tempo ali. Na realidade, eu vou deixar bem claro para vocês, nós vamos até essas cidades. Nós somos muitas vezes levados pelos nossos mentores espirituais lá. Ouvimos palestras, geralmente a gente chega em locais de auditórios ou em praças públicas, sentamos em bancos, e aí o instrutor que vai conversar conosco, ele se materializa ali, dá a aula, faz a reunião, e depois nós somos trazidos de volta. Isso significa que nós não conseguimos ficar muito tempo lá. A energia é muito rarefeita, nós não suportaríamos. Então é só o tempo suficiente
para nos preparar, ouvirmos conferências, conselhos, nos estimularmos ao progresso espiritual e retornarmos. Então, é basicamente o que acontece. Agora, esse caso que ela está citando, pelo que eu entendi, esses espíritos espontaneamente estão indo em desdobramento à colônia, à cidade, nosso lar. E ela diz, seres extraordinariamente espiritualizados, mas não reconhecidos na Terra, como é muito comum entre almas assim. São muito humildes e não são vistos. E encorajando-me bondosamente, acentuou, vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei a ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou, estão envolvidos em claridade azul. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal em tarefa que não podemos conhecer. A luz azul, a claridade azul, quando envolve o espírito, ela significa que esse ser ele está dedicado a um grande ideal de auxílio, um ideal nobre, de instrução, de caridade, um trabalho nesse sentido aí. Então ela já percebeu isso. Eles estão em claridade azul. É um retrato dessa condição espiritual deles. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Quer dizer, são criaturas deformadas, mesmo animais em condições de muito, muito infelizes. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, tipo carruagens, né? Precedidos, geralmente essas carruagens são muito interessantes, porque é a melhor forma de locomover-se lá. Os cavalos, né, vão puxando essas carruagens, diligências. As janelas, elas são fechadas, cortinas, né, porque os desencarnados são colocados ali, trazidos e isolados, enquanto estão na saída do umbral, eles têm que ser isolados do ambiente externo e retirados dali. Precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais, que mesmo de longe me pareciam iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Isso aqui eu quero comentar com vocês. Você sabe o que lembram essas aves? Aquelas aves pré-históricas, pterodáctilos. Vocês já viram essas imagens, né? São aves enormes. Por que eles acompanham as caravanas? Por várias razões. Uma das principais é que eles se alimentam das formas energéticas do umbral. Eles se alimentam daquilo. E atacam determinadas formas espirituais negativas que tentam impedir o avanço da caravana. Então, eles acompanham, como se fossem aves pré-históricas, enormes, as asas, bicos assim longos, comem aquelas energias, se alimentam daquilo. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando, onde o Aeróbus? Aí ele pergunta, por que o Aeróbus não está lá? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo que não, indaguei as razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria.
Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas como submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. E ele pergunta, como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente, fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Porque no umbral também existem as regiões frias. A gente pensa que as regiões são calor insuportável. Tem, mas tem regiões frias ali. É interessante, gente, comentar isso para você, que o solo que leva a região umbralina, não do local, ele tem dois aspectos interessantes. Tem trechos que é extremamente quente, como se você estivesse pisando em brasas mesmo. Em outros é gelo, um gelo que aqueles espíritos sofrem de caminhar naquele gelo, naquele frio. É muito interessante isso. Essa é a estrada que vai levando para lá, esses locais, né? Aí lá já está descrito nas obras aí, quando a pessoa está na faixa umbralina. Então ele está falando lá, aquelas aves, acrescentou, indicando no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais, é isso que elas fazem, odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. E realmente, eles descem sobre aqueles espíritos muito enraivecidos, atacam mesmo, afastam para não se aproximarem das caravanas. Eles defendem as caravanas. Alguém quer fazer comentários sobre isso? Questionamento que eu puder ajudar? Podemos prosseguir. Eu só achei interessante, assim, né, que aqui, como as pessoas, muitas ainda têm medo dos de lá, porque acham que é fantasma, quer dizer, lá também a gente é como se fosse um fantasma para muitos, né, também. É, exatamente. Estranha muita coisa. Mauri? Essa questão dos animais, a doutora Irvênia Prada fala sobre ela bastante, e pelo que eu entendi, assim, há aqueles que entendem que desencarnou, encarna logo, mas é fato, por vários relatos, do Divaldo, do Chico, a doutora Irvênia no livro comenta isso, né, questão espiritual dos animais, que eles permanecem, como está aí dito pelo André, né, através do Chico, que eles não reencarnam imediatamente, né, porque há um entendimento de alguns, até pelas obras, que fala sobre isso, né, de reencarnar quase que prontamente, né, mas eu acho que há os dois casos, né, os que reencarnam e aqueles que permanecem no ciclo doméstico ou que permanecem com uma função específica lá do outro lado, né, acho que tem essas duas questões. Eu sempre tive uma dúvida quanto a partir de que ponto você tem essa individualidade, assim, né? Que eu fico imaginando, vamos exagerar então, né? Uma formiga, tem lá uma hormiga, né? Tem um princípio inteligente, mas será que não é um formigueiro que corresponde a essa coordenação? Um peixe, não, mas talvez um cardume, ao passo que um animal maior, talvez tenha essa individualização um pouco mais semelhante, não igual, à alma, a nossa alma, né, que é um serzinho único, né? Não sei se é o momento para colocar isso, eu mas... acho que sim. Sim. Ramatiz fala que existe o espírito grupo, conceito que ele usa, o espírito grupo, que comanda essas espécies. E existem os elementais da natureza, chamados em outros caminhos espiritualistas como os devas da natureza, comandam esses grupos de espécies, insetos, animais e assim por diante. É um estudo muito interessante. Paulo. Então, eu queria perguntar, essa visão dela aí, explicando sobre o aeróbus, né, que eles preferem esses animais, essas carruagens, como é que ficaria a questão das naves, então, Adão? Porque as naves, elas parecem que estariam um pouco na contramão aí dessa ideia, né?
Eles não citam as naves nas obras espíritas. Eu nunca vi. Nunca vi. Nas obras, vamos assim dizer, que a Federação edita, não citam as naves. Eles citam como veículos, mas Então, não as dizendo naves, que são naves. a impressão que eu tenho é que causaria Causariam muita... polêmica. Causaria... Não, eu digo assim, para nós, espíritos desencarnados aqui, as naves, elas representariam, assim, uma situação de muita surpresa, vamos dizer assim, mesmo nossos irmãos, assim, em estado crítico, de doença e tudo mais, seria uma surpresa. De repente, você encontra uma nave ali, você vai ser transportado nela, entendeu? Mais ou menos uma ideia? Sim. Sim, mas também criaria, na época, se fosse citado, uma polêmica que dificultaria para o médium, entendeu? Para o médium que recebeu essas comunicações. O Chico teria muitos problemas em relação à avaliação dessa obra. Eles tiveram muita prudência em orientar André Luiz o que ele deveria passar nas psicografias. Mas eu penso que existia, como existe muito hoje, o socorro estelar. O planeta está numa fase de transição que não era na época que André Luiz estava em nosso lar. A transição começou realmente nos meados dos anos 50 e foi acelerando nos últimos 50 anos. Então agora o socorro vem de outros mundos, muito intensamente. E se não é o trabalho deles nessas regiões, ficaria muito mais difícil. Mas ele citou aquilo que era da época que ele estava lá, que foi passado a ele. Ok. Mais alguém? Márcio. Marcos. Boa Pois não, noite. Márcio. Boa noite. Em relação às naves, eu concordo com você, Adão. Você daria bastante problema para o médium, principalmente para o Chico Xavier. Tem um relato do Geraldinho, que uma das amigas conterrâneas e contemporâneas do Chico, em São Leopoldo ainda, quando eles terminavam as sessões do centro, e ele ia gentilmente acompanhar as irmãs que participavam da sessão nas suas casas, né, porque era uma cidade do interior, então ele ia caminhar, e geralmente era de madrugada que eles saíam, e teve uma vez que uma dessas amigas chegou na porta da casa dela, e o Chico falou assim, você fulana, eu não me lembro o nome dela, você está escutando o barulho? Olha esse barulho. E ela, mas que barulho, Chico, está tudo silencioso. Das naves, está escutando os barulhos das naves? E ela, não estou escutando o motor das naves. E o choro, você está ouvindo o choro? Ela, mas que choro, Chico? O choro daqueles que sabem que estão sendo degradados, estão entrando nas naves, eles estão chorando, eles estão indo embora, estão partindo. Então, assim, mesmo que, pelo menos coloquialmente, entre os amigos, né, a boca pequena, ele comentava esse aspecto, né? Eu acho que é bem interessante. Sim, exatamente. Tem um outro episódio também que o Chico vê uma nave dessa, ele estava num carro, indo para uma cidade, ele para o carro e ele vê uma nave, e inclusive ele fala uma coisa polêmica, que algumas naves são do mal, né? Ele fala que algumas... É uma coisa que é muito difícil de eu entender isso, como é que um governador planetário, Adão, nunca consegui entender isso, como é que um governador planetário ia permitir que naves saíssem de uma região planetária? Mas tudo bem, eu lembro, isso aí foi dito pelo Chico, tem vários relatos e tudo mais. Inclusive, o ser que saiu dessa nave era vestido de forma grotesca e tudo mais, assim. Mas o que eu estava falando não era nesse sentido do reconhecimento da doutrina espírita, nem nada. O sentido que eu quis dar aí, do que eu estava falando, era o seguinte: qual seria a surpresa das pessoas, nós, ao desencarnarmos e nos dessemos com uma nave nos transportando para outro mundo, né? Qual seria, assim, a surpresa? Não o fato da doutrina espírita, na época, não poder falar nem nada,
mas a surpresa que seria para nós, né? Assim como o próprio Chico teve uma grande surpresa a ver uma nave, imagino que nós, desencarnados, também, né, iremos ter uma grande surpresa, e ficar bastante assustado, eu acho, né? É verdade, com certeza. Vim agora mais próximo à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. E é isso. E termina a parte do capítulo, né? Algum comentário mais que vocês queiram fazer? A Mauri. A Mauri, vai lá, depois eu falo. Paulo, na minha imaginação fértil não fica difícil imaginar essas circunstâncias, só lembrar do Star Trek, o Jornada nas Estrelas, nem todas as raças que eles encontravam eram bacaninhas, né? Então, da onde vem essas ideias da ficção, né? Então, devido às proporções, mas assim, tem uma possibilidade mesmo disso acontecer e a pessoa entrou em contato com isso e trouxe para uma ficção aqui na cinematográfica, né? Ia falar outra coisa que eu me esqueci, mas depois eu me lembro. Ok. Eu tenho duas coisinhas que eu queria falar rapidamente sobre o transporte, que é uma área que eu gosto. Primeiro que, não sei se vocês sabem, mas já existe um aeróbus no nosso planeta terrestre, vocês sabiam? Na China. Ah, sim, já ouvi falar. Chama Maglev. Ele anda 30 quilômetros em Xangai, ele vai do centro da cidade até o aeroporto. Ele é totalmente... Esse Maglev quer dizer Magnetic Levitation Vehicle, né? Veículo. Então, parece que nós já estamos próximos de ter esses veículos, né? A outra coisa é aquilo que você estava falando no Evangelho, Adão, do Marco, assim, do perispírito fazer viagens entre os mundos, né? Concordo com você, deve ser uma coisa complicada, assim, por causa da questão da densidade, né? Mas tem uns livros do Chico, esse mesmo, Cartas de uma Morta, e tem outros que falam que algumas vezes eles entram aqui na Terra numa nave e vão até lá. Bom, aí o que entra na nave, Adão? É o corpo mental ou é o corpo perispírito? Não, é o corpo astral mesmo. É o perispírito mesmo. Quando é em nave, é o corpo astral, então. Só que aí, o que acontece é que fica como se fosse dentro de uma roupa, como um astronauta. É assim que nós viajamos nessas naves. Entendeu? Aí não é é assim livremente. Mesmo, né? Porque o ar é rarefeito, a gravidade, a atmosfera é outra. Mesmo para o desencarnado ou encarnado em desdobramento, eles tomam todos os cuidados. Você é revestido de roupas especiais para poder, como um astronauta, como você já viu nos filmes, as imagens aí. Mesma coisa. Aí é possível, Paulo. Aí é possível. Tá, obrigado. A Mauri. Não, falar essa questão lá, como é que deixa aproximar uma nave ou uma entidade que eu acho que vai na mesma proporção que a gente tem o livre-arbítrio, que a sombra também tem o livre-arbítrio dela. E como é que consegue desenvolver uma nave? Desenvolve porque a inteligência não é exclusividade da luz, né? A inteligência é a moral, a amorosidade, aí sim. É atributo da luz. Agora, a inteligência, tem gente trevosa que é inteligente, né? Exatamente. Márcia. Depois vocês colocam aí no Google, Maglev, dá uma olhadinha lá numa foto dele, igualzinho o aeróbus, igualzinho. Márcio. Mas então, em relação a essa questão dos alienígenas, ou vamos dizer assim, daqueles que vêm de outros interestelares que
que não sejam bons, a minha dúvida sempre foi a seguinte: para que há o degredo? Por que existem as transições planetárias? Porque se nós continuássemos com desenvolver a tecnologia e a inteligência que nós estamos desenvolvendo, sem as aquisições morais, nós iríamos colocar em risco o sistema todo onde estamos e tudo mais. Então, pelo meu entendimento, pelo meu pobre entendimento, esses degradados, ou nós, ou quem for ser degradado, estaria usando mal a inteligência, não teria desenvolvido as condições morais, e reencarnaria num planeta primitivo, justamente para poder desenvolver o amor e não poder usar essa inteligência para algo negativo, para algo mal. Então, eu entendo quando Paulo diz, como assim? Porque parece-me que isso furou esse esquema, vamos dizer assim. Você encontrar uma nave de outro planeta, de outro sistema, com seres que não desenvolveram uma moral, um amor, um entendimento coletivo, universal, dessa fraternidade universal, e mesmo assim dominam tecnologias, é uma coisa assustadora, realmente. O que vocês acham a respeito? É pelo menos assim que eu vejo. Você traduziu você tem que essa é a minha ideia. entender que o Amaury comentou é muito pertinente. A inteligência, ela existe, ela é manifestada. Sabemos de tecnologias enormes no astral inferior, que manipulam muita coisa na Terra com a permissão, mas o limite que a lei de causa e efeito, a lei kármica permite. Então, reparações a nível de humanidade. Então, existem grupos hostis? Existem. No espaço? Existem. Existem mundos que tentam invadir o planeta? Sempre tentaram, desde o começo, e foram impedidos. E eu vou dizer mais para vocês. É que a gente não poderia estar comentando assim abertamente nessa mensagem gravada. Mas, diuturnamente, esses grupos hostis são combatidos no astral, na atmosfera terrestre. Diuturnamente. Existem verdadeiras lutas no espaço. Daria um filme de ficção científica muito bonito, muito real. Isso acontece. Entendeu? Então, a inteligência nem sempre significa moralidade. O domínio de tecnologias nem sempre significa que exista bagagem moral desses seres. Entendeu? Mais alguém? Amaury, Eu acho tudo isso muito bonito, na verdade. Ah, mas ele está indo embora. Cara, isso é lindo, porque isso não é um punitivo, não vai levar o cara para uma masmorra, para um calabouço, você vai levar para um mundo que seja mais adequado para que ele tenha mais ganho e mais crescimento. É simplesmente isso, não tem assim, coisa errada, não é punitivo. O foco é no crescimento, é no aprendizado, é no desenvolvimento da criatura. Não é assim, sai daqui. Não é sair daqui, poxa, amigo, olha, para você, para o teu crescimento, vai ser melhor você se atrelar nesse mundo que está na expiação e prova, a gente que está para regeneração, não vai ficar legal para você, é isso. É caridoso demais isso aí. É muito bonito. Sim. Mais alguém? bom, então acho que nós podemos encerrar, né? Fazer a prece final. Ok. Agradeço a vocês pela atenção, pela noite de estudos aqui. Temos muito que aprender com o André Luiz. Faça você, Badia. Eu vou parar de gravar aqui, daí a gente faz o encerramento. Só terminar a gravação.